Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. E no vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da minha história, como eu me encontrei terapeuta, e também fazer uma reflexão a respeito de zona de conforto, medos e mudanças em nossa vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cíntia, sou terapeuta e vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha história, como que eu cheguei até aqui, como que eu me encontrei terapeuta. Então, minha história, resumidamente, eu sempre fui desde criança fui uma pessoa muito introspectiva, mas eu sempre gostei de natureza, de contato com o verde, de animais, do sossego, da paz e da tranquilidade. E com o passar do tempo, chegando já na fase de iniciar a minha trajetória profissional, eu resolvi, não sei dizer ao certo o motivo do que me levou exatamente a fazer isso, mas talvez seja porque eu sempre tive uma grande paixão por números também, por toda essa parte de ciências exatas, inclusive, e por isso que na época eu acabei optando por entrar na faculdade de Ciências Contábeis. Na minha família, ninguém apresenta uma formação superior e até então eu posso dizer que não tive nenhuma influência em relação a estar optando por fazer isso. Foi simplesmente algo que me surgiu na época e que eu coloquei na cabeça que era aquilo que eu iria fazer, e foi justamente isso que eu fiz. Corri atrás, fiz o vestibular, passei e me formei na área de contabilidade. Aí eu me dediquei durante 10 anos nessa área, uma área que para mim eu honro muito toda a trajetória que eu tive, tudo o que eu aprendi e todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada. Só que no decorrer dessa jornada, eu fui percebendo que algumas coisas não estavam fazendo sentido. Principalmente lá por volta de 2017, uma situação acabou acontecendo de um problema pessoal que acabou me colocando numa situação em que, de certa forma, contribuiu para que eu passasse a buscar mais o lado espiritual, que eu passasse a buscar mais assuntos, a me empenhar, a me descobrir mais como pessoa, como ser humano. Eu sempre gostei muito de ler, do autoconhecimento. Essa sempre foi uma grande paixão que eu tive. Sempre gostei muito de estar lendo, de estar conhecendo. Sempre fui muito curiosa em relação ao mundo, às pessoas, ao jeito que somos, por que somos da forma que agimos e tudo o que é relacionado a isso. Então, toda nessa busca, principalmente através de vídeos no YouTube, de pessoas com renome nessa área, na parte de espiritualidade, de física quântica, de terapias. Foi nesse mundo que eu fui me descobrindo, me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, porque de certa forma também contribuiu para que eu conseguisse me entender melhor até como pessoa e de certa forma entender o porquê eu estava passando por tudo aquilo. E até então, respostas que eu não tinha para muitas perguntas que se formavam ao longo de toda a minha jornada. Aí, com isso, eu fui desenvolvendo meu trabalho, fui trabalhando normalmente, só que eu comecei
a observar algumas situações que já não me faziam muito bem e não me agregavam mais como pessoa. Eu vivia com alergias, quando chegava segunda-feira eu estava sempre indisposta, não tinha ânimo, não tinha vontade de voltar àquela rotina estressante, desgastante. Não tinha mais aquele brilho nos olhos de querer algo maior em relação a tudo aquilo que eu estava vivendo na parte profissional. Aí, de certa forma, também acabava contribuindo afetando, no caso, a minha saúde, porque gerava um estresse muito grande e também por eu não estar alinhada com aquilo que realmente eu queria, ou até então com aquilo que eu era de verdade. E em virtude de tudo isso, no meio desse caminho, eu até não sabia de fato quem eu era e por que eu era dessa forma, porque eu acabei me encaixando naquilo que foi a minha escolha em determinada fase da minha vida e fui vivendo aquilo com as pessoas e com os fatos que aconteciam em relação a essa vivência. Só que aí acabou chegando um momento em que isso estava me afetando tanto que eu não via mais motivação, eu me sentia muito frustrada também por não querer, por não estar me sentindo mais parte daquilo. É como se você se sentisse como um peixe fora da água, fazendo uma analogia. Não era mais o que eu buscava, não era mais o que me preenchia. Então, diante disso, eu pensei, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu preciso tomar alguma atitude em relação a tudo isso que eu estou vivendo, porque não está mais satisfazendo, não é mais aquilo que eu realmente sou. Então, através disso, em determinado ano, eu estabeleci como meta de fazer uma transição de carreira, de sair da minha área, do meu trabalho, para começar algo novo, né? Para de fato encerrar essa primeira fase, esse primeiro ciclo, que não era mais o que eu queria, não era mais o que me preenchia e não era mais o que me fazia bem. Eu sentia que eu precisava algo muito maior, que eu precisava buscar algo que me acrescentasse e algo que também pudesse contribuir com as pessoas. Eu sempre tive uma sensação muito grande dentro de mim que eu deveria ajudar as pessoas. Eu sentia uma necessidade relacionada a isso. Até, de certa forma, as pessoas sempre acabavam me buscando de algum meio, através de conversas, de conselhos, e isso foram situações pontuais que sempre foram ocorrendo no decorrer de toda essa jornada. E no que eu podia contribuir, eu acabava contribuindo, praticamente sendo quase que uma conselheira daqueles que me procuravam. Aí então, estabelecida essa meta, eu saí do meu trabalho e agora me encontro terapeuta. Só que antes mesmo de eu fazer essa transição, eu já realizei alguns cursos na área de terapias, fui buscando principalmente com o intuito maior de me conhecer melhor, de autoconhecimento, de buscar me preencher com algo que até então eu não tinha. E foi justamente isso que aconteceu. Foi nessa jornada, nessa trajetória, nessa busca que eu fui me encontrando cada vez mais. Eu fui me descobrindo e me apaixonando pela área holística. E foi justamente nessa área que eu me encontrei, que eu amo de paixão, eu adoro estar aprendendo, estar buscando cada vez mais conhecimentos relacionados a esta área e, inclusive, é claro, poder contribuir com as pessoas, que é justamente esse o cerne das terapias holísticas. Você buscar ajudar o outro a compreender, a buscar sentido para aquela determinada situação que ele está vivendo, que às vezes, muitas vezes e quase sempre a gente sozinho
não consegue. E por isso eu estou nessa jornada também. Eu posso dizer para vocês que o medo, a insegurança, ele existiu sim, e é a coisa mais normal que aconteça em relação a algo que vai ocasionar mudanças em nossa vida. Só que nós não podemos deixar que o medo nos paralise, fazer com que ele não nos impeça de fazer aquilo que nós realmente desejamos, porque senão nós viveremos uma vida completamente infeliz, tentando agradar aos outros, muitas vezes nos ofuscando, nos deixando realmente de lado, sem saber inclusive quem somos, para que viemos, sem descobrir o nosso verdadeiro propósito, simplesmente às vezes por querer estar cumprindo apenas um desejo e uma vaidade do nosso ego, por não querer, acredito que eu me formei, me dediquei, investi tempo, investi dinheiro para aquele diploma e não quero deixar ele de lado. Então, essa não foi a escolha que eu fiz. E eu acredito que muitos de vocês também estejam ou tenham passado por algo semelhante em alguma fase de suas vidas. Só que a partir do momento que você decide que você quer algo diferente, que você quer ser o melhor que você pode ser, quer tomar posse de tudo aquilo que você realmente merece e quer contribuir para o outro, você assume uma nova postura e a partir disso você toma as decisões, você assume os riscos e faz aquilo que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo, para alcançar aquilo que você tanto deseja e para buscar esse preenchimento que até então o que você tinha, o que você viveu não ocasionava. E por isso que você acaba buscando o novo. E essas mudanças, elas com certeza, elas nos tiram da zona de conforto, porque até então o que a gente estava acostumado a fazer, aquele mundo que a gente vivia, acaba ficando de lado. Só que nós temos que sempre ter em mente que toda transição, toda mudança que nós fazemos, nós temos que honrar muito aquilo que até então nos serviu de profissão, que gerou os resultados que nós tivemos até então, para daí poder dar o próximo passo e adentrar neste novo caminho, nessa nova trajetória que você idealizou, que você deseja colocar em prática. Mudanças, elas acontecem muitas vezes até sem que a gente escolha isso, mas os movimentos, eles é que nos tornam mais fortes, eles é que nos fazem viver com mais garra, com mais força de vontade de lutar por aquilo que a gente verdadeiramente quer e por aquilo que a gente pode ser nessa vida, porque nós não viemos simplesmente para sermos mais um. Cada um tem um propósito, cada pessoa é diferente e cada pessoa é única e é especial. E por isso a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir para estar cada vez mais perto, cada vez mais alinhado com o nosso propósito. E para gente encerrar, para nós encerrarmos, eu quero deixar com vocês uma reflexão que eu gosto muito, que é de um pensamento do Osho, que tem a ver muito com toda essa reflexão a respeito da vida, de mudanças, de sairmos da nossa zona de conforto, que é a seguinte: se sua vida não é feliz, saiba que você está vivendo da maneira errada. O sofrimento é o critério de se estar errado. E a felicidade é o critério de se estar certo. Não há nenhum outro critério. Ou seja, o seu sentir, aquilo que você está sentindo em relação à sua situação de vida que você tem agora, é que está te dizendo se você está ou não feliz, está ou não no caminho certo. Se te trazer paz, leveza, amorosidade, é um grande indício de que você sim está no caminho certo.
E é por isso que hoje eu resolvi compartilhar com vocês essa reflexão e um pouco da minha história para, de certa forma, também ajudá-los se de algum meio vocês estejam com alguma dúvida, com algum receio de estar mudando, de estar buscando aquilo que de fato vocês desejam. E por fim, não deixe que o medo paralise os seus passos. Siga sempre em frente, atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Era isso que eu tinha para hoje.